sejam todos bem-vindos. Esse é o canal do Lendo Humanas. Aqui iremos apresentar trechos de autores e autoras na área das humanidades. Vamos iniciar nosso episódio com um trecho da obra intitulada O Existencialismo é um Humanismo, do filósofo, escritor e crítico francês Jean-Paul Sartre. Eu gostaria aqui de defender o existencialismo de algumas acusações que lhe têm sido dirigidas. Primeiramente, acusaram-no de estimular as pessoas a permanecerem em certo quietismo desesperançado, uma vez que, sendo as soluções inacessíveis, dever-se-ia considerar que a ação neste mundo é totalmente impossível, e de levar as pessoas a uma filosofia contemplativa, algo que, sendo a contemplação um luxo, nos conduziria a uma filosofia burguesa. Essas são, sobretudo, as críticas dos comunistas. Por outro lado, acusaram-nos de acentuar a ignomínia humana, de expor aos quatro ventos o sórdido, o suspeito, o viscoso, e de negligenciar certas coisas belas, alegres, o lado luminoso da natureza humana. Por exemplo, segundo a senhorita Mercier, crítica católica, teríamos esquecido o sorriso da criança. Uns e outros nos acusam de faltar para com a solidariedade humana, e considerar o homem um ser isolado em grande parte, porque nós partiríamos, dizem os comunistas, da pura subjetividade, quer dizer, do eu penso cartesiano, e do momento em que o homem se encontra consigo em sua solidão, o que nos tornaria incapazes, em consequência, de retornar à solidariedade com os homens que estão fora de mim e que não posso atingir no cogito. E, na ótica cristã, somos acusados de negar a realidade e a seriedade dos empreendimentos humanos, pois, se suprimimos os mandamentos de Deus e os valores inscritos na eternidade, não resta mais que a estrita gratuidade, podendo cada um fazer o que quiser, e sendo incapaz, a partir de seu ponto de vista, de condenar os pontos de vista e os atos dos outros. É a essas várias acusações que tentarei responder hoje, e por isso dei a esta exposição o título de O Existencialismo é um Humanismo. Muitos poderão se admirar com o fato de virmos aqui falar de humanismo. Procuraremos deixar claro em que sentido o entendemos. De qualquer forma, o que podemos dizer desde o princípio é que por existencialismo entendemos uma doutrina que torna a vida humana possível e que, por outro lado, declara que toda verdade e toda a ação implicam um meio e uma subjetividade humana. A crítica essencial que nos é feita, sabemos, é que acentuamos o lado ruim da vida humana. Recentemente me contaram o caso de uma senhora que, por nervosismo, tendo deixado escapar uma palavra vulgar, desculpou-se dizendo: "Acho que estou ficando existencialista". Consequentemente, a feiura passa a ser assimilada ao existencialismo, e por isso declaram que somos naturalistas. Mas se o somos, é de estranhar que inquietemos e escandalizemos as pessoas muito mais do que o naturalismo propriamente dito inquieta e causa indignação hoje em dia. Alguém a quem um romance de Zola, como A Terra, cai perfeitamente bem, fica enojado ao ler um romance existencialista, e alguém que utiliza a sabedoria das nações, que é bastante triste, nos acha ainda mais tristes. Contudo, existe algo mais decepcionante do que dizer: a caridade bem feita começa consigo mesmo, ou então, ama a quem te serve e serás desprezado, castiga-o e serás amado. Conhecemos bem os lugares comuns que se podem utilizar a esse respeito, que mostram sempre a mesma coisa, que não se deve lutar contra os poderes instituídos, que não adianta dar murro em ponta de faca, que não devemos brigar com quem é mais forte do que nós. Toda a ação que não se insere em uma tradição é um romantismo. Toda tentativa que não se apoia na experiência comprovada é fadada ao fracasso, e a experiência mostra que os homens tendem sempre a descer, sendo necessário corpos sólidos para contê-los, caso contrário, tem-se a anarquia. No entanto, as mesmas pessoas que repetem esses infelizes provérbios são aquelas que dizem, quanto à humanidade, cada vez que se deparam com um ato mais ou menos repugnante. As mesmas pessoas que adoram canções realistas são aquelas que reclamam que o existencialismo é muito sombrio, a tal ponto de eu me perguntar se eles não estão se queixando mais do otimismo do existencialismo do que, na verdade, de seu pessimismo. Pois, no fundo, o que amedronta na doutrina que tentarei lhes apresentar não seria exatamente o fato dela dar uma possibilidade de escolha ao ser humano? Para verificar isso, é preciso que nos dediquemos à questão sobre um plano estritamente filosófico. O que é que denominamos existencialismo? A maioria das pessoas que utilizam esse termo ficariam bastante confusas para justificá-lo, pois hoje, que ele virou moda, disse tranquilamente que um músico ou um pintor são existencialistas. Um colunista de Clarté assina o existencialista.
E, no fundo, o termo assumiu hoje tal amplitude que já perdeu todo o seu significado. Parece que, na falta de uma doutrina de vanguarda análoga ao surrealismo, as pessoas ávidas de escândalo e de agitação acorrem a essa filosofia, que, no entanto, não tem nada a lhes oferecer nesse campo. Na realidade, esta é a menos escandalosa das doutrinas, e a mais austera. Ela se destina estritamente aos técnicos e filósofos. No entanto, ela pode ser definida facilmente. O que torna as coisas complicadas é que existem duas espécies de existencialistas. Os primeiros, que são cristãos, e entre os quais eu listaria Jaspers e Gabriel Marcel, de confissão católica, e por outro lado os existencialistas ateus, entre os quais é preciso colocar Heidegger e também os existencialistas franceses e eu próprio. O que eles têm em comum é simplesmente o fato de considerarem que a existência precede a essência, ou, se preferirem, que é preciso partir da subjetividade. O que é que isso quer exatamente dizer? Quando consideramos um objeto fabricado, como um livro ou um corta-papel, por exemplo, esse objeto foi fabricado por um artífice, inspirado em um conceito. Ele tinha como base o conceito de corta-papel e também uma certa técnica de produção anterior que faz parte do conceito e que, no fundo, é uma fórmula. Desse modo, o corta-papel é simultaneamente um objeto que se produz de determinada maneira e que, por outro lado, possui uma utilidade definida, e não se pode supor que um homem produza um corta-papel sem saber para que tal objeto serve. Então, dizemos que, para o corta-papel, a essência, ou seja, o conjunto dos procedimentos e das qualidades que permitem produzi-lo e defini-lo, precede a existência. Desse modo, a presença diante de mim de tal corta-papel ou de tal livro está determinada. Aqui temos, portanto, uma visão técnica do mundo, uma função da qual podemos dizer que a produção precede a existência. Se concebemos Deus como Criador, ele será, na maior parte das vezes, semelhante a um artífice superior. E qualquer que seja a doutrina que consideremos, quer se trate de uma doutrina como a de Descartes ou como a de Leibniz, admitimos sempre que a vontade segue mais ou menos o entendimento, ou pelo menos o acompanha, e que Deus, quando cria, sabe precisamente o que está criando. Assim, o conceito de homem na mente de Deus é semelhante ao conceito de corta-papel na mente do fabricante. E Deus produz o homem de acordo com técnicas e com uma concepção, exatamente como o artífice fabrica um corta-papel seguindo uma definição e uma técnica. Dessa forma, o homem individual realiza um determinado conceito que existe no entendimento divino. No ateísmo filosófico do século XVIII, a noção de Deus foi suprimida, porém, não a ideia de que a essência precede a existência. Esta ideia pode ser encontrada praticamente em todo lugar. Encontramos-la em Diderot, em Voltaire e até mesmo em Kant. O homem seria possuidor de uma natureza humana. Esta natureza humana, que é o conceito humano, se encontraria em todos os homens, o que significa que cada homem é um exemplo particular de um conceito universal, o homem. Dessa universalidade, resulta que, em Kant, o homem da selva, o homem da natureza e o burguês estão todos encaixados na mesma definição e possuem as mesmas qualidades básicas. Assim, mais uma vez, a essência do homem precede essa existência histórica com que nos deparamos na natureza. O existencialismo ateu que eu represento é mais coerente. Ele declara que, mesmo que Deus não exista, há ao menos um ser cuja existência precede a essência, um ser que existe antes de poder ser definido por algum conceito, e que tal ser é o homem, ou, como diz Heidegger, a realidade humana. O que significa aqui que a existência precede a essência? Significa que o homem existe primeiro, se encontra, surge no mundo e se define em seguida. Se o homem, na concepção do existencialismo, não é definível, é porque ele não é, inicialmente, nada. Ele apenas será alguma coisa posteriormente e será aquilo que ele se tornar. Assim, não há natureza humana, pois não há um Deus para concebê-la. O homem é não apenas como é concebido, mas como ele se quer, e como se concebe a partir da existência, como se quer a partir desse elan de existir. O homem nada é além do que ele se faz. Esse é o primeiro princípio do existencialismo. É isso também o que se denomina subjetividade, e esse é o termo pelo qual nos criticam. Porém, o que entendemos na verdade com isso, senão que o homem tem mais dignidade que uma pedra ou uma mesa? Pois queremos dizer que o homem existe antes de tudo, ou seja, que o homem é, antes de tudo, aquilo que projeta vir a ser, e aquilo que tem consciência de projetar vir a ser. O homem é, inicialmente, um projeto que se vive enquanto sujeito, e não como um musgo, um fungo ou uma couve-flor. Nada existe anteriormente a esse projeto. Nada existe de inteligível sob o céu, e o homem será, antes de mais nada, o que ele tiver projetado ser.
não o que vai querer ser. Pois o que entendemos ordinariamente por querer é uma decisão consciente, que para a maior parte de nós é posterior ao que fizemos efetivamente de nós mesmos. Posso querer aderir a um partido, escrever um livro, casar-me. Tudo isto é apenas uma manifestação de uma escolha mais original, mais espontânea do que aquilo que se chama vontade. Mas se realmente a existência precede a essência, o homem é responsável pelo que é. Assim, a primeira decorrência do existencialismo é colocar todo o homem em posse daquilo que ele é e fazer repousar sobre ele a responsabilidade total por sua existência. E quando dizemos que o homem é responsável por si mesmo, não queremos dizer que ele é responsável estritamente por sua individualidade, mas que é responsável por todos os homens. Há dois sentidos no termo subjetivismo e nossos adversários se aproveitam desse duplo sentido. Por um lado, subjetivismo expressa a escolha do sujeito individual por ele mesmo, e por outro, significa a impossibilidade humana de ultrapassar essa subjetividade. É o segundo sentido que é o sentido mais profundo do existencialismo. Quando dizemos que o homem faz a escolha por si mesmo, entendemos que cada um de nós faz essa escolha, mas com isso queremos dizer também que ao escolher por si, cada homem escolhe por todos os homens. Com efeito, não existe um de nossos atos sequer que, criando o homem que queremos ser, não cria ao mesmo tempo uma imagem do homem conforme julgamos que ele deva ser. Fazer a escolha por isto ou aquilo equivale a afirmar ao mesmo tempo o valor daquilo que escolhemos, pois não podemos nunca escolher o mal. O que escolhemos é sempre o bem, e nada pode ser bom para nós sem sê-lo para todos. Se a existência, além do mais, precede a essência, e nós queremos existir ao mesmo tempo em que moldamos nossa imagem, tal imagem é válida para todos e para a nossa época inteira. Assim, nossa responsabilidade é muito maior do que poderíamos supor, pois ela envolve a humanidade como um todo. Se eu sou um operário e escolho aderir a um sindicato cristão, em vez de ser comunista, se por esta adesão eu quero indicar que a resignação é, no fundo, a solução que convém ao homem e que o reino do homem não se dá nesta terra, eu não estou decidindo apenas meu caso particular. Eu quero resignar-me por todos. Consequentemente, minha escolha envolve a humanidade inteira. E se eu quero algo mais individual, casar-me, ter filhos, embora este casamento dependa unicamente de minha situação ou de minha paixão ou de meu desejo, com isso eu estou envolvendo não apenas a mim mesmo, mas a toda a humanidade na prática da monogamia. Assim, sou responsável por mim e por todos, e crio uma determinada imagem do homem que escolho ser. Ao escolher a mim, estou escolhendo o homem.